Hoje é o terceiro webinar com a doutora Cássia Schaefer e hoje nós vamos falar sobre nacionalidade portuguesa pelo casamento. E eu digo hoje porque para quem chegou agora aqui no nosso webinar, nós já falamos uma geral sobre nacionalidade, quem pode, quem não pode, quem tem direito, quem não tem. Eu sempre gosto de começar pelo começo. O que é a nacionalidade pelo casamento? Então, vamos lá, Ricardo. Vamos começar. lá. Então, uma das formas da gente também adquirir a nacionalidade é através do casamento. Então, se você é casado com um português ou com uma portuguesa, você tem direito à cidadania portuguesa, tá? Mas você precisa preencher alguns requisitos. Por exemplo, você precisa estar casado há pelo menos 3 anos. 3 anos. Exatamente, né? Nós temos aí 2 prazos que as pessoas ficam muito na dúvida, 3 ou 5 anos. O que diferencia um prazo do outro é que com 3 anos você precisa comprovar a ligação efetiva com Portugal, tá? Que são as mesmas ligações do processo de neto. Você tem um imóvel em Portugal, alugado ou comprado há mais de 3 anos, fazer viagens regulares, ser sócio de uma associação portuguesa há mais de 5 anos. Mas o interessante é que para o processo de netos, se você tiver um filho português, por exemplo, eu sou portuguesa, já adquiri a minha nacionalidade, e a minha filha adquiriu a nacionalidade também, né, por ser filha de uma portuguesa, essa nacionalidade ela vai passando, né, adiante. E o meu marido, já estou casada há 3 anos, e meu marido gostaria de ser português. Como eu tenho uma filha portuguesa, esse é o melhor vínculo que a pessoa pode comprovar. Então, eu sempre converso com meus clientes no seguinte sentido: o primeiro passo é transcrever esse casamento de vocês em Portugal, tá? Esse casamento que aconteceu no estrangeiro. A gente transcreve em Portugal. E o segundo passo é tirar a nacionalidade do filho. Quando sai a nacionalidade do filho, fica muito mais fácil fazer essa solicitação, tá? Por ser casado com um português. É o vínculo mais forte que uma pessoa pode provar é ter um filho português. E existe a questão dos 5 anos. Quando você já é casado há mais de 5 anos, você já não precisa comprovar esses vínculos que a lei diz, né? Subentende-se que já está cumprido essa etapa. Então, é uma forma bem vantajosa também das pessoas adquirirem a nacionalidade. E tem algumas questões, Ricardo, que eu acho que vale muito a pena comentar. Isso só serve para a mulher, tá? A mulher que casou com um cidadão português antes de 3 de outubro de 1981, ela tem direito automático à nacionalidade portuguesa. Então, isso pouquíssimas pessoas sabem, e é interessante que nesse artigo de lei, não importa se esse marido português já é falecido, não importa se você já é divorciado desse marido português, você tem direito. Muito então, é bem. muito interessante isso. Apesar que, assim, a gente acha que o tema nacionalidade é um pouco difícil, né? É burocrático, quer dizer, na verdade uma coisa que acontece muito, doutora, eu queria que me explicasse, é o seguinte: eu acompanho muitos grupos, né, de brasileiros aqui em Portugal, principalmente no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e etc. E eu vejo muita gente falando assim: vou casar com um português. Vou casar com um português para ter a nacionalidade portuguesa europeia. As coisas não são tão simples assim. Não são tão simples. E, assim,
Inclusive, os casamentos em Portugal, eles estão sendo bem fiscalizados pelo CEF, né? Sim. Porque a pessoa vem para cá, casa com um português e acha que está tudo certo, né? Tem muita fraude nesse sentido. Então, eu sempre indico, olha, case no Brasil, né? E aí eu dou preferência realmente para o casamento do que para a união estável, e aí eu posso explicar por quê, né? E depois a gente transcreve esse casamento em Portugal. Obviamente, antes dos 3 anos, você não vai conseguir a nacionalidade portuguesa, mas é possível você conseguir o visto D6, que é o de reagrupamento familiar. E com o reagrupamento, você consegue viver legalmente em Portugal, trabalhar, enfim. Então, a gente tem que conversar bastante, entender qual que é a necessidade do cliente, porque essa cidadania não é de imediato, mas é possível conseguir um reagrupamento casado com um português. A gente falou já a nacionalidade como um todo, de forma geral, falamos sobre a nacionalidade para filhos e netos, agora estamos falando sobre o casamento, mas, no geral, para o casamento, quem pode ter direito a uma nacionalidade? Basta casar com uma pessoa, com um português, por exemplo, um brasileiro, casa com um português, eu já tenho a nacionalidade? Não, né? Tem todo esse período, como a doutora falou, não é isso? Não, e tem os trâmites, e não é só quem é casado, quem tem uma união estável, né, nos mesmos prazos, também pode requerer a nacionalidade portuguesa. Só que a diferença é que quando você tem uma união estável, a gente tem que fazer um processo anterior, que é validar essa escritura pública de união estável. Uma coisa importante, Ricardo, para se falar, que muitas pessoas me perguntam, eu namoro, eu já vivo com português há 10 anos. Você tem documento? Tem que ter documento. Né? O que a doutora chama de documento? O que é um documento? Documento é ou uma escritura pública de união estável ou uma certidão de casamento, um casamento civil mesmo. Né? É necessário ter esse documento. Quando a gente tem uma escritura pública de união estável, a gente precisa confirmar essa união estável no tribunal em Portugal, no Tribunal da Relação, onde nós temos uma sentença confirmando. Após isso, nós podemos já dar entrada nesse processo no cartório daqui, que chama conservatória. Inclusive, Ricardo, outra coisa importante, quando a gente fala em união estável, vale a pena a gente frisar que pessoas do mesmo sexo também podem requerer, contanto que tenha o documento. Isso é bem interessante, né? Existe no Brasil, chama Escritura Pública de Declaração Homoafetiva. Tá? Ela tem o mesmo valor jurídico do que uma união estável, ela produz os mesmos efeitos legais. E confirmamos também essa escritura em Portugal e podemos solicitar a nacionalidade para o companheiro ou para a companheira. Interessante isso, doutora. Luca, interessante isso, eu vou voltar um pouco nesse assunto, mas olha, por exemplo, o Fernando Lopes pergunta aqui, gostaria muito de fazer o processo, gostaria de saber se pode ser pago parcelado. Peraí, não entendi. Eu acho que o serviço da doutora, é isso? O Fernando Lopes está perguntando se pode pagar o serviço parcelado. É isso? Parcela, não é? Parcela, não é, doutora? Sim. Tá. Ricardo, o que eu faço, né? Eu verifico o tempo do processo, né? Como eu sou muito sincera com meus clientes, e quem é meu cliente sabe disso. Porque um processo desse não demora de hoje para amanhã, não é? Não, exato. Não, nós temos processos que são relativamente rápidos, né? Por exemplo, o processo de um filho de português, entre 4, 6 meses, a gente consegue solucionar. Mas se é um processo de netos, por exemplo, né, que eu não tenho um pedido de urgência, alguma coisa, esse processo pode se estender por 2, 3 anos, e o prazo hoje é, inclusive, maior, tá? Desses processos mais novos.
E isso é explicável, porque essa lei de netos é uma lei que está em vigor desde 2017 e tinham milhares de pessoas aguardando essa alteração para poder requerer esse direito da nacionalidade. Ok. E as conservatórias não contrataram mais funcionários, tem muito funcionário já antigo, pessoas mais idosas, que têm dificuldade em manusear sistemas. Então, esses processos demoram um pouco mais, né? Mais uma transcrição de casamento, às vezes uma nacionalidade pelo casamento, demora em média 1 ano. Então, o que eu costumo fazer com os clientes, né? Obviamente, tudo é conversado e eu procuro parcelar de acordo com o tempo do processo do cliente, né? E é uma oportunidade da gente se falar todo mês, conversar, atualizar sobre o processo. Então, a gente convive, Fernando. E olha, a Maria Santos também manda uma pergunta aqui, doutora Cássia. E se eu for para Portugal e conhecer um português e me casar com ele, qual é o processo? Por exemplo, veio para cá, passou férias, conheceu um português, o amor da vida, e casou. Qual é o procedimento aí? O procedimento é, após o casamento, pedir um reagrupamento familiar, que é um visto, né? E aí você vai ter o cartão de residente, vai poder viver legalmente em Portugal. Obviamente, se você for casada. Sim, sim, sim. E aí, olha, tem outra pergunta aqui, que é o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tem várias perguntas já. Do Diego Benites. Boa noite, eu gostaria de saber da doutora se a naturalização pelo casamento é possível para pessoas do mesmo sexo. Já falou isso, não é? Sim, é Exato. possível, Diego, contanto que você tenha o documento, que você tenha essa escritura pública homoafetiva, tá? E que você seja casado, né, há mais de 3, 5 anos. Com 3 anos, você vai precisar comprovar a ligação efetiva com Portugal, e a partir dos 5 anos não existe mais essa necessidade. Sim, sim, sim. E você tem muitos clientes nessa condição, doutora? Nessa situação? Tenho sim. Tenho histórias lindas, né? Eu tenho um cliente, inclusive, ele é médico e ele pagou a cidadania da família inteira do companheiro, né? Ah, é? Exato. Começava lá atrás. Primeiro a gente regularizou a avó, depois a mãe, mas assim, eram processos bem complicadinhos que a gente teve que transcrever casamento, óbito, achar várias certidões, fazer retificação, foi bem trabalhoso esse processo. Né? E aí nós tiramos, por fim, né, a cidadania do companheiro dele. Ele já tinha essa escritura há mais de 7 anos, e a gente requeriu a cidadania e ele está para virar português, já está saindo. Aí vem curtir o verão português aqui, como nós estamos curtindo. Olha a pergunta da Aline Vieira. E como funciona nacionalidade para filho adotivo? Qual documento deve levar para Portugal para dar entrada na nacionalidade em Portugal? Pelo que eu estou entendendo, a Aline Vieira ainda está no Brasil ou em outro país e quer vir para cá para fazer isso. Em casos de filhos adotivos, como deve ser feito? Sim, é possível a nacionalidade, mas eu preciso ver o processo de adoção e é necessário saber se essa adoção se deu na menoridade da criança ou na maioridade. Tá? Mas é possível sim. Tá. E o que significa laço afetivo com a comunidade? Meu amigo Robert mandou essa aqui. Exato. A ligação efetiva foram regras, porque quando houve essas alterações, né, que foi uma facilidade, porque o que a gente percebe, Ricardo, é que
se pede prova em processos, por exemplo, o que acontece no processo de neto? A quebra de uma geração. É quando o filho do português, por exemplo, faleceu sem ter adquirido a cidadania portuguesa, né? Então, quem está solicitando é um neto, né? Pelo casamento, quando você tem 3 anos, né, Portugal entende que não é um vínculo suficiente, né, para ele te dar a nacionalidade. Então, ele quer que você prove relacionamento realmente com o país. Antigamente, antes de 2017, já existia o termo ligação efetiva, mas a lei não explicava o que era essa ligação efetiva. E hoje a lei já explica, né, que são essas provas, é você participar da cultura portuguesa. De que forma você participa da cultura portuguesa? Por exemplo, sendo sócio de um clube português no país onde você reside, né? Só que não basta simplesmente você ir numa associação e ficar sócio, né? Você tem que ser sócio há 5 anos, sempre existe o critério temporal, né? Ou você ter um imóvel, por exemplo, em Portugal, arrendado ou comprado, que também não basta você comprar um imóvel e já solicitar isso, você precisa ter 3 anos que você tem esse imóvel. Então, assim, na prática, Ricardo, essa ligação efetiva, ela é complicada. Ou pessoas que fazem viagens frequentes para Portugal. Mas o que Portugal entende como viagem frequente? Eu já tive diversos casos. Eu tive cliente que em 1 ano veio mais do que 5 vezes para Portugal. O processo dele passou. Eu tive clientes que vieram uma vez por ano para Portugal no decorrer dos últimos 5 anos. Também ele teve o processo aprovado. E tem outros fatores que contribuem para essa ligação efetiva, né? Existem os fatores que estão na lei, que são esses que eu comentei. Existem outros, por exemplo, se você tem um NIF, o que é o NIF? É o CPF português. CPF nosso aqui. Exatamente. Se você tem uma conta bancária, se você tem parentes em Portugal. Então, na verdade, nesse tipo de processo, seja uma naturalização pelo casamento, seja um processo de netos onde existe essa necessidade de comprovação do vínculo, é importante esse bate-papo e colocar todas essas provas, né, dentro do processo, para que isso dê força para que o seu processo seja aprovado. Sim, mas olha que interessante, ó. O Mário Mouro aqui, doutor, ele está falando o seguinte: sou português e solicitei cidadania para a esposa e a Conservatória de Lisboa negou, alegando que ela não comprova laço efetivo com a comunidade. Aí ele complementa, né? Mudou alguma coisa ou essa... Ou então, a lei está nesse sentido mesmo? Com quanto tempo de casado ele solicitou essa naturalização pelo casamento, né? Para ver se ele cumpriu o lapso temporal, né? Se ele tem filhos, se ele não tem. E realmente, não tem filhos, nesse prazo é necessário comprovar a ligação. Né? Ele provavelmente não juntou nenhuma prova. A gente precisaria estar analisando esse processo para ver qual foi o erro, porque às vezes vale a pena realmente você, se ele mora em Portugal, né, iniciar com um reagrupamento, aguardar dar o prazo da legislação, né, uma comprovação desse vínculo, ou passar 5 anos realmente para que esse vínculo não seja mais exigido, e aí sim solicitar essa naturalização pelo casamento.